sejam bem-vindos à segunda aula de anatomia do olho, tá? Na primeira aula a gente já falou da jornada que a luz faz para chegar desde a sua fonte de luz até a formação do córtex visual. Essa segunda aula a gente vai estar conversando sobre as estruturas mais anteriores do olho. A gente vai falar cada uma mais especificamente para não ficar vídeos muito longos. E depois nós vamos ter uma outra aula falando das estruturas mais posteriores. Aquilo que fica, o que eu chamo de anterior? Antes do cristalino e posterior depois do cristalino. Então, eu falei na primeira aula da jornada e agora a gente vai falar mais especificamente dessa estrutura que é muito boa, chamada de córnea. Então, o que é a córnea? Gente, a córnea ela é uma estrutura transparente e curva. Eu já falei isso, mas não custa nada repetir. Na aula de refração, ou seja, onde a gente vai aprender a entender o grau do óculos, a gente vai entender que curvatura tem tudo a ver, gente, a córnea tem tudo a ver com refração, tá? Então, eu falei da necessidade da transparência, para ser transparente, porque senão a luz não tem como passar. Também falei que ela é avascularizada. O que isso quer dizer? Que não tem vasos, córnea não tem vaso, e não podia ser diferente, porque se tivesse vaso, teria pigmento, como a hemoglobina, e esses pigmentos não permitem a passagem da luz. Mas aí você pode perguntar, mas Mário, peraí, se não tem vaso, não tem célula na córnea? Tem, a gente vai entender as camadas da córnea daqui a pouco. Mas peraí, então como é que a córnea se alimenta? De onde vem os nutrientes? Bem, excelente questão que a gente vai responder agora. Primeiro, a córnea está diretamente em contato com o ar. Então, o ar é rico em oxigênio e esse oxigênio entra na córnea, tá bom? Então, para que a gente vai ver na aula de lente de contato, que um dos problemas da lente de contato é que ela diminui o acesso da córnea ao oxigênio. E se uma lente estiver mal adaptada, pode trazer problema, tá bom? Uma outra coisa, eu falei aqui dentro do humor aquoso, que banha a câmara anterior. Esse humor aquoso, gente, ele é rico em nutrientes, rico em material nutritivo, tá? Então, ele banha a córnea levando alimentos. Uma outra forma de ter alimentos é a transição entre a córnea e a esclera. Essa região aqui é chamada de limbo, tá? E o limbo é rico em vasos. Esses vasos trazem nutrientes que vão sendo transportados pela córnea, tá? Porém, a córnea em si não é transparente, tá bom? Eu falei também que os nervos, que nenhuma região do nosso organismo tem tanto nervo. Gente, córnea dói demais, tá bom? Tem muitas terminações nervosas aqui. Tanto é que se a gente assoprar, um simples movimento do ar faz com que a gente feche a pálpebra. Imagina, gente, se cair um cílio no seu olho e bater na córnea, vai ficar incomodando demais. Por quê? Por causa da quantidade de nervos, tá bom? Você pode olhar aqui a córnea. O que eu estou olhando aqui, marrom, colorido, eu não estou olhando a córnea. A córnea, ela é transparente. Vê aqui na frente, o que eu estou olhando é a íris que está por trás, tá? Então, a íris é que está por trás, certo? A córnea é transparente, certo? Aqui é uma coisa interessante, porque eu tenho as camadas da córnea. São 5 camadas, gente. Camada de células epiteliais, camada de Baumann, estroma, camada de Descemet e endotélio. E aqui tem umas coisas interessantes para falar para vocês. Primeiro, essas estruturas aqui todas têm uma função. Epitélio. O epitélio, gente, ele é um tecido que se renova. Então, quando eu tenho uma lesão do epitélio, eu tenho uma exposição das fibras nervosas que estão nessa região. E dói demais. Ou seja, se um paciente chegar e passar a unha na córnea e tirar o epitélio, aquilo vai doer demais por causa da exposição das células nervosas, tá bom? Mas tem uma vantagem, o epitélio ele se regenera, ok? Em até 24 horas ele é capaz de fechar, porque tem células capazes de se multiplicar, ok? Então eu tenho a camada de Baumann, que é uma camada que dá suporte para o epitélio, e aqui eu tenho uma camada principal chamada de estroma. Repare que grande parte da espessura é preenchida pelo estroma. Gente, esse estroma ele é riquíssimo em várias substâncias, e essas substâncias são muito parecidas com a da esclera, só que a esclera é opaca e a córnea é transparente. Como é que isso é possível? É a forma, o arranjo do colágeno dentro da córnea. Esse arranjo dessas moléculas elas acontecem de forma que a luz consiga passar, o que é diferente na esclera, tá bom? Aqui, o estroma também tem uma característica muito importante.
Se eu tiver uma lesão de estroma, esse estroma vai se regenerar? Vai. Porém, ele vai gerar uma cicatriz, gente. Uma cicatriz que não é transparente. E se não é transparente, pode ser que a luz venha a ter dificuldade de passar. Então, lesão de estroma gera cicatriz, que gera dificuldade da luz passar. Outra coisa, você pode olhar aqui a camada de DCMA, que é uma camada que dá suporte. Se você olhar aqui, uma fina camada, aqui é uma camada de células únicas, chamada de células endoteliais. Gente, as células endoteliais são muito importantes. Por quê? Porque eu falei que aqui eu tenho o quê? O muro aquoso desse lado, aqui eu tenho o ar, que é o ambiente externo, e aqui eu tenho o muro aquoso. Gente, o muro aquoso é líquido. E o líquido está o tempo todo entrando na córnea. Isso é bom? Não, não é. Por que não é bom? Porque na hora que o líquido entra, ele desarranja as moléculas da córnea. E a córnea que era transparente perde sua transparência. E quem é que... Então, peraí, se a córnea é transparente, quem é que mantém a córnea seca? O endotélio. O endotélio que através de transporte ativo fica o tempo todo tirando líquido da córnea e jogando para dentro da câmara anterior. Gente, é um trabalho de enxugar gelo, não para nunca. Está acontecendo em você agora, em mim agora, esse é um processo que consome muita energia, tá bom? Qual é o problema do endotélio? Na cirurgia de catarata vocês vão entender. Durante a cirurgia há um turbilhonamento do muro aquoso e esse turbilhonamento causa um choque nas células endoteliais, podendo levar à perda de células endoteliais. A gente vai ver a importância disso na aula de anatomia. É tão importante que existe um exame que serve para justamente contar as células endoteliais, que é chamado de microscopia especular. A gente vai entender isso na aula de anatomia, tá bom? Então, eu falei que a córnea tem uma curvatura, mas em algumas situações essa curvatura perde a sua conformação original e fica parecido com um cone, é o famoso ceratocone. Isso aqui é uma doença da córnea que faz com que o grau varie demais e fique muito alto, levando a prejuízo na visão, tá bom? Uma outra estrutura que eu queria falar para vocês é a córnea. A córnea no seu terço anterior é a parede do olho no seu terço anterior, no terço posterior é a esclera. Gente, quando você está olhando para o seu olho, a parte branca, você está vendo a esclera, a parede do olho que é branca, tá bom? Então vejam aqui, essa esclera, ela vai até lá atrás, tá? Quando você está vendo uma pequena porção, ela vai até lá atrás, é a parede do olho, tá bom? Uma outra estrutura que eu queria mostrar para vocês é, na frente da esclera, eu tenho um tecido, tá? Uma membrana que tem vasos, que é transparente, tá? Essa membrana eu chamo de conjuntiva. Essa membrana vai desde o limbo, que é essa região aqui, ela fica na frente da esclera e vem para a parte interna da pálpebra, tá? Então isso é a região chamada de conjuntiva. Essa conjuntiva é rica em vasos. Você pode olhar aqui, ó, a parte branca do olho, ela não está branca, ela está vermelha. Por quê? Os vasos da conjuntiva, que geralmente são muito finos e não são visíveis, nessa doença eles se dilatam. Aqui no caso é uma conjuntivite. Há uma dilatação desses vasos que deixam de ser transparentes e passam a ser visíveis, ok? Então o que é isso aqui? Você pode olhar vários vasos dilatados. É a famosa conjuntivite, inflamação da conjuntiva, tá? Outro problema que pode acontecer é que entre a esclera e a conjuntiva eu tenho vasos, né? Alguns desses vasos podem estourar em algumas situações, um esforço físico, um pico de pressão do paciente, e esse sangue extravasa para a parte colorida do olho. Gente, imagina você acordar com isso no olho. Para o paciente é uma situação que chama muita atenção, que assusta muito, mas você pode ver que respeita a área da íris. O nome disso é hemorragia subconjuntival, tá bom? Uma outra coisa que acontece é que entre a esclera e a conjuntiva eu tenho um tecido fibroelástico. Esse tecido é chamado de tênon. Essa tênon, em algumas situações de pacientes com predisposição, começa a se proliferar, levando a conjuntiva junto para cima da córnea. O nome disso é o famoso pterígio, uma das principais cirurgias relacionadas ao olho, tá bom? Eu falei para vocês sobre o muro aquoso. O muro aquoso é um líquido que ele está banhando a câmara anterior, está entre a íris e a córnea. Esse líquido chamado de humor aquoso,
ele é produzido nessa estrutura aqui, que é riquíssima em vasos, e esses vasos, eles derramam líquido que vem, atravessa, eles passam entre o cristalino e a íris, até ser drenado aqui no canto do olho, que é na área chamada de malha trabecular. Então o moracoso, gente, imaginem o olho ele tem um líquido dentro dele. Então se esse líquido se acumula, pode fazer com que a pressão dentro do olho aumente, uma situação que a gente vai ver mais tarde chamada de glaucoma, tá bom? Então aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês da produção do moracoso, tá bom? Então você pode observar, aqui eu tenho o corpo ciliar. Esse corpo ciliar ele é rico em vasos, esses vasos emitem um líquido, um transudato. Esse líquido ele vem, atravessa entre a íris e o cristalino, passa pela pupila e vai ser absorvido bem aqui no canto do olho, chamado de malha trabecular, tá bom? Esse é o fluxo natural do moracoso. A gente vai ver isso melhor na aula de glaucoma. Bem, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a íris. Gente, a íris é um tecido riquíssimo em pigmentos. A quantidade de pigmentos dentro do olho, de melatonina, é que diz a cor do olho, se ele vai ser castanho ou se ele vai ser azul, tá bom? Uma outra coisa, nessa íris eu tenho uma pupila. A pupila é um buraco na íris, tá? Essa pupila ela pode dilatar, aumentando ou diminuir, tá? Então, quando eu tô vendo aqui, ó, uma pupila fechada, ó, miose, isso a gente chama de miose, ó de oclusão da pupila, tá? Uma outra situação eu chamo de midríase. O que é midríase? É a pupila aumentada, tá bom? Gente, quem faz esse fechamento e abertura são dois músculos presentes na íris. Eu tenho uns músculos, primeiro eu tenho um músculo que ele está mais ou menos aqui próximo da pupila, no formato circular. Então imagine, quando esse músculo se fecha, ele acaba fechando a íris. É o esfíncter da pupila, tá? E eu tenho também um outro músculo chamado de fibras, as suas fibras estão dispostas radialmente. São as fibras radiais, o músculo dilatador da pupila. Esses dois músculos, eles estão sendo controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo, pelo nosso sistema nervoso. Mas imagine, você nunca pensa assim, eu quero fechar a pupila. Não, isso se fecha automaticamente. Isso porque a pupila ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático, tá bom? A gente também pode conversar mais sobre a íris depois. Uma vez que a luz passou pela íris, ele vem na famosa estrutura que eu já falei para vocês, que é o cristalino. Gente, o que é a catarata? A famosa catarata, né? Todo mundo fala sobre catarata. Catarata é a perda da transparência do cristalino. Você pode olhar que ele tem duas faces, a face anterior e a face posterior. Em ambas eu tenho uma curvatura. E se eu tenho curvatura, eu tenho uma capacidade de desvio de luz, tá bom? Então o que acontece? Esse cristalino, ele, com o passar do tempo, perde transparência, dando a questão da catarata. Vejam que o cristalino, ele não está solto no olho. Se você olhar aqui, ligando o cristalino ao corpo ciliar, eu tenho pequenas fibras, chamadas de fibras zonulares. Essas fibras zonulares são responsáveis por deixar o olho, o cristalino no lugar, tá bom? Então você pode olhar aqui, ó, as fibras zonulares melhor. Corpo ciliar, cristalino, entre elas as fibras zonulares, tá bom? A próxima estrutura que eu quero falar para vocês vai ser o vitro, mas isso aí a gente vai conversar numa outra aula, a aula de segmento posterior, anatomia de segmento posterior, tá bom, gente? Então, aqui eu falei das estruturas anteriores, do cristalino para frente, para a gente ter mais ou menos uma noção. E aí agora a gente vai depois conversar na clínica as doenças que afetam cada estrutura, tá bom? Então foi um prazer estar com vocês, não desistam, vamos seguir fortes para poder conseguir completar nosso conhecimento em oftalmologia. Obrigado.